Boa tarde. O Sesc São Carlos deseja a todas as pessoas presentes nesse encontro virtual as boas-vindas. E antes de dar início e passar a palavra para a nossa anfitriã, Fátima Camargo, vale reforçar alguns lembretes previamente acordados entre nós. As pessoas inscritas para as ações formativas da 17ª edição do Festival Chorando Sem Parar estão cientes e concordam com a autorização de uso de imagem e voz, uma vez que esta reunião também está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube do festival. Sabemos também que muita gente optou por acompanhar pelo próprio YouTube. Mesmo inscrito aqui, está acompanhando pelo próprio YouTube. Quem está aqui na sala do Zoom, sinta-se à vontade para manter sua câmera fechada, se for mais confortável. Em caso de mudar de opinião e deixar de autorizar esse uso de imagem e de voz nessa sessão, fique à vontade também para deixar este ambiente virtual. Estas mesmas instruções estarão copiadas na íntegra no chat desta sala do Zoom. E neste momento, para a gente dar início à nossa conversa, eu passo a palavra para a idealizadora e organizadora do Festival Chorando Sem Parar, Fátima Camargo, que fará a apresentação dos convidados desse novo encontro que temos na tarde de hoje. Fátima, com você. Boa tarde a todos e a todas. É importante repetir sempre a cada novo encontro aqui, a alegria de estar aqui realizando essa 17ª edição do Festival Chorando Sem Parar e agradecer a parceria importantíssima do SESC, da USP, São Carlos e da Prefeitura Municipal de São Carlos também, para que a gente consiga, nesse momento tão difícil, ainda manter o festival vivo e presente de alguma maneira, né? E de uma maneira que eu acho que será efetiva, cada vez mais intensa nas outras edições, claro que sem nunca abandonar o presencial, que é um outro sabor, mas descobrindo esse sabor da edição virtual também, que traz tantas novas perspectivas de conexões e de atividades também. Então, agradeço a todos e agradeço de modo especial aos artistas que, como eu disse, já não temos uma superprodução de altíssima tecnologia e disso, aquilo, porque cada artista, cada um deles fez como poderia fazer, né? Então, nem todos têm um estúdio em casa ou têm essa a facilidade, né, nesse momento de dificuldade, mas o que é importante dizer é que cada um fez tudo o que pôde fazer, da melhor maneira e com todo carinho. Então, para oferecer isso para o público e especialmente para homenagear o Rafael Rabelo. E alegria maior ainda poder estar aqui com esses dois convidados, que acho que até vou chamar primeiro, né, para receber a nossa convidada também tão especial, mas vou chamar primeiro o Alessandro Penese, que foi também até uma sugestão dela própria, para que você tivesse hoje aqui para fazer esse bate-papo, que é um grande violonista e pesquisador, arranjador, compositor, né, e também de uma personalidade pessoal, assim, super, né, ele é muito receptivo, muito gentil, está sempre à disposição para nos ajudar para fazer o festival. Então, Alessandro Penese. Onde está você, Alessandro? Alô? Estão me ouvindo? Eba! Tudo bem, Alessandro? Tudo jóia, Fátima. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lulu. Boa tarde, Camilo. Boa tarde, Eliane. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui presente para fazer esse bate-papo sobre uma figura tão ímpar, que é o Rafael Rabelo, que é uma referência assim, de todos os tempos, para mim, pelo menos, né? Para mim e para a torcida do Corinthians. Então, é bem isso. Então, é uma honra, primeiramente, uma alegria poder ter sido convidado pela própria Luciana, que é irmã dele. Eu fico muito feliz, muito satisfeito. E eu espero poder
dar algo de mim para enriquecer um pouco esse bate-papo nosso, né? Espero poder fazer algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento que faça com que esse assunto se desenvolva cada vez mais, porque a gente precisa saber muito sobre o Rafael. Rafael é uma lenda para a gente, né? Para nós violonistas, né? Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. Bom, fico muito feliz de ter você, viu, Alessandro? Porque você sempre traz um brilho muito especial para a nossa programação. Ver você tocar é uma emoção fortíssima. Fico muito feliz mesmo. E queria mesmo, foi muito boa a sugestão da Luciana para que a gente possa receber junto a Luciana Rabelo, que tem um papel fundamental na história do choro, na história da música brasileira, e que, né, é uma instrumentista incrível. Hoje ela já foi mencionada muitas vezes, principalmente mostrando, fazendo um paralelo dela e do Rafael, como o Rafael começou assim na cola do Dino e depois partiu para, né, a mesma identidade que a Luciana tinha com o canhoto no começo, e como ela foi ali, de repente, ela descobre, né, a personalidade musical dela, uma grande cavaquinista, e que eu acho que essas questões todas fazem a presença da Luciana, claro que além de ser irmã do nosso homenageado, mas ela como instrumentista e como grande motor ali dessa projeção que a música brasileira tem fora do Brasil, né, muito por causa daquela meninada toda ali, tão jovem que veio já com uma bagagem, claro, não que eles tenham começado a partir do zero, mas eles, né, deram um grande impulso para isso tudo, e com trabalhos de pesquisa, um respeito pela música, uma coisa incrível. Por isso é uma grande honra, Luciana, receber você aqui na nossa sala, e espero que você fique feliz também em participar dessa edição. Muito obrigada, Luciana. Luciano, seu microfone está fechado. Pois é, pouca prática, né? Eu estava agradecendo o convite, agradecendo a presença do meu querido amigo Alessandro, pessoa que eu gosto muito, agradecendo o convite da Fátima, essa homenagem ao Rafael. Camilo, obrigado aí pela recepção, né? Agradecer, sobretudo, essa homenagem ao Rafael, porque eu acho que é mais do que merecida, é bobagem dizer, mas eu digo assim, como é importante que a garotada tenha acesso, né? Acho que tudo que a gente faz e pensa, a gente pensa no país que a gente quer que fique para os netos e para os filhos da gente, né? Então, nesse país não pode faltar Rafael. Então, tá aí. Estou aqui para isso. É um tema bonito também, né? O tema escolhido. Alessandro, vou deixar você a solista, eu sou acompanhante. Eu vou deixar você ir conduzindo esse papo aí, vamos junto. Tá bom. Fátima, o seu microfone também está fechado, Fátima. Ela falou. Antes de... nós e a tecnologia. Só também mencionando para as pessoas da sala, se alguém quiser depois entrar para fazer pergunta a qualquer momento, fiquem à vontade, mas também reforçando para os nossos convidados que as pessoas estão preferindo mesmo assistir pelo YouTube e deixar e aproveitar isso que vão ouvir, né? E também esqueci o que eu ia falar, mas acho que talvez não seja tão importante. Então, Alessandro, esteja em casa. Obrigado. Bom, eu acho que iniciaria esse bate-papo com aquele tipo de pergunta que é básica, né? Eu, por exemplo, convivi numa família onde não existiam músicos, assim, né? Minha mãe tocava um pouquinho de violão e tal, mas eu gostaria de saber, pela Luciana, como é que foi que surgiu, como é que acontece o interesse pela música entre você e o Rafael, tá? Por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque a gente convivia com um avô que era violonista, que era chorão, que era regente de coral, era professor de música, e aí era inevitável que ele passasse
essa influência toda para a gente, né? Tivemos, assim, a grata alegria de pegar vovô de uma fase em que ele já estava se aposentando. Então, a dedicação dele à casa, a gente morava na mesma casa, a dedicação dele aos netos foi muito forte, assim, foi muito decisiva, né? E tinha música de manhã, de tarde, de noite, e, como diz a Amélia, minha irmã, a gente aprendia isso tomando café com leite e pão, entendeu? Não era uma coisa de dizer assim, senta aqui agora que você vai aprender, não sei o quê. Não, não era assim. A música estava na casa. Então, ela faz parte das nossas melhores lembranças também. É como você aprender a andar. Você aprende a ouvir música, né? E, em seguida, aprende a tocar, porque ele ensinou a todo mundo a tocar. Seguiram os que quiseram, claro, né? Mas todos tiveram a oportunidade. Então, é isso. A música, na verdade, está na minha vida desde que eu abri o olho. Ela existe. Está lá. Eu não tive que procurar por ela, entendeu? Que maravilha. Que beleza. E eu me lembro de um documentário do Rafael, não é um documentário, é aquele programa Ensaio, aliás, que ele comenta que um dos irmãos ou irmãs, não sei agora quem, que tocava piano também, porque ele dizia, eu via Patética e tal, e que coisa. Isso é a cara da infância da gente. Quantos irmãos vocês são? E quem tocava o quê? Nós somos 10 irmãos, né? Somos 9 irmãos biológicos e o Luiz Moura, que é um irmão também, que não é biológico, mas é um irmão, que, não por coincidência, é músico, compositor, violonista. Para você ver que essa história de como você é criado, das influências que você tem, é muito definitiva, né? Se a gente acreditasse em genética, assim, para trazer essas... Eu acho muito complicado isso, acho que não. Acho que é a formação, é aquilo que você entrega à criança, sabe? De que maneira que você faz aquela pessoa se tornar um adulto, né? Quais são as referências, não é isso? Então, essa irmã mais velha, vovô fez um coral com as 6 netas, mulheres. Eram 6 meninas, né? E eu era mais nova, sou a mais nova. Então, ele fez um coral com as 6 meninas, e Rafael era muito pequeno, eu também, eu não podia cantar, eu só podia fazer figuração, porque a voz era infantil, não combinava com ninguém. Era muito engraçado. E eu me lembro que era tudo assim muito sério. Engraçado. Eu estava falando antes que a música estava à vontade o dia inteiro, mas a hora de ensaiar era uma hora muito séria. Era uma hora que não podia ter barulho, não podia ter bagunça, era uma disciplina danada. Isso também a gente aprendeu, sabe? E essa irmã mais velha toca piano, a Isolina, é professora de dança, né? Helena, a segunda, Ângela, a segunda, aliás, Helena, a terceira, todas tocam, né? Tem 2 irmãos que não se interessaram muito, mas que ainda assim aprenderam o beabá, né? É isso. E era esse ambiente de ter muita música diversificada, não era só um gênero, não. Apesar do meu avô ser chorão. Então, se ouvia música erudita, se ouvia muita música nordestina, por ele ser nordestino, né? E muito choro, muito samba. Tinha de tudo. Só não tinha música ruim. Nossa, que inveja. Era bom, viu? Eu imagino. Nossa. Tem uma foto que é clássica, que eu vi, que é tua com o Rafael, vocês estão, tipo, sentados, meio deitados no chão, com os pés encostados, assim, e muito novos, né? Quando que surge o interesse em vocês pelo choro, especificamente? Olha, interesse pelo choro desde sempre, mas, assim, essa vontade enorme de ter um conjunto de choro, de fazer um grupo, de ensaiar e tal, para mim, foi a partir do Vibrações do Jacó, no dia que eu escutei especificamente o Florô, aquela gravação que ele fez da música do Nazaré. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, vovô tinha acabado de morrer há pouco tempo, e essa história da música dentro de casa, quem assumiu muito esse papel foi meu irmão mais velho, Fabiano, que já tocava violão, ele que continua levando os bons discos para dentro de casa, e um dia ele chega com esse disco. Nossa. E eu tive um choque imenso quando eu escutei aquilo, assim,
congelei, porque o impacto para mim foi muito grande. Eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. E Rafael também. A partir dali foi aquela coisa de ir atrás, de procurar, e não tinha contato, né? A gente não sabia onde é que estavam essas pessoas, nem quem eram essas pessoas direito. Jacó já tinha morrido, né? E, assim, quem era que estava tocando? Eu me lembro que Rafael afrouxou a corda do violão de 6 para poder conseguir tirar de ouvido aqueles baixos que não cabiam, não eram 6 cordas, era o Dino. E aí ele ficava desesperado, querendo fazer aqueles baixos. Não tinha no violão. Aí ele desafinava a 6ª corda do violão para procurar aquele baixo. Só que a gente foi metendo bronca fazendo, mas não tinha ninguém da idade da gente. A gente não conhecia ninguém. O primeiro pessoal que a gente conheceu foi o Afonso Machado, foi o pessoal do Galo Preto. Foi, assim, uma coisa maravilhosa a gente ver que tinha gente que era um pouquinho mais velho só, mas que era mais ou menos da mesma faixa etária. E existia, a gente não era um ET, assim, completamente. Mas, na verdade, a gente era, né? Porque chegava na escola, não tinha com quem conversar, aquela coisa era muito, muito desenturmada, já da geração da gente, né? Então é isso, estou falando demais. Falem aí. Nada. Eu adoro ouvir as histórias. Se deixar por mim, eu vou perguntando e vou só ouvindo o que você tem para dizer, porque é muita história. Nossa. É assim que você quer que se conduza, Fátima? Diz aí. Não, eu acho que está maravilhoso, porque eu também morro de vontade de estar sentada assim, fazendo perguntas para a Luciana, porque até quando ela estava dizendo agora há pouco desses 10 irmãos, dessa família, do avô morando junto, você fica tentando imaginar como é que era um casarão, onde que era isso. Claro que a gente tem todas essas informações na internet, ou muitas talvez, mas ouvir da Luciana diretamente é uma outra história, e é uma maneira de se ouvir, não só a nós, mas o público, para ouvir e não esquecer nunca mais. É muito diferente de você ver um texto ou de você ver na internet. Então, Luciana, se você puder, aproveitando aí que o Alessandro me abriu essa brechinha aqui, né? Ótimo. Quero saber isso já, assim, como é que era essa atmosfera nessa casa incrível, que dá vontade da gente estar lá. Queria ver esse filme direto, né? Era uma casa grande, muito grande, sim, com muita área externa também. Imagina, né? Você ter 10 crianças dentro de casa, né? E era assim, um por ano mesmo. Então, só entre mim e o irmão mais velho, imediatamente acima de mim, que tem 5 anos de diferença. Mas antes, foi assim, um por ano. E aí, quando chegou o Luiz já chegou acho que com 8, 9 anos lá em casa. Ele tinha a mesma idade desse irmão, logo acima de mim, 5 anos antes de mim. Então, fomos criados assim, essas 8 pessoas, 7 pessoas até então, e não se esperava que fosse mais nascer ninguém, mas aí 5 anos depois vim eu, e foi uma coisa meio surpresa, e logo em seguida veio o Rafael, um ano e pouco depois, quer dizer, foram aquelas raspas do tacho que eram bem menores do que os outros, a diferença de uma criança para outra de 5 anos é muita coisa, né? Imagina, você tinha 1 ano, seu irmão tinha 5, você tinha 5, o mais velho tinha 10, é diferente. Então, isso também fez com que a gente ficasse muito grudado, eu e ele, porque a diferença de idade era muito pequena, né? Éramos os mais próximos de idade. Então, tudo era muito junto, né? Brincava junto, comia junto, dormia junto, tomava banho junto, era tudo junto, e aprendia a tocar junto também. Tudo isso veio para os dois da mesma maneira, né? Mas o tema da nossa história aqui, hoje, é um tema bastante interessante, que eu acho que a gente tem que entrar logo nele, porque ele vai dar pano para manga. A casa era isso que eu estava falando para você, Fátima, era em Petrópolis, uma casa realmente muito grande, com muito espaço para todo mundo. Quando eu fui lá depois de adulta, que a gente se mudou para o Rio e tal, nunca mais a gente foi. Eu resolvi ir adulta, eu achei tão menor do que eu achava que era.
Eu achava que era um mundo aquela casa. É grande, mas para mim era muito maior. Acho que criança tem essa visão, né? Aquela visão menor, né? De tudo ser diferente, né? Muito bacana. Agora... Muito obrigada, Ana. Eu acho que esse tema que você se refere da nossa conversa, até acho que mandei uma mensagem que você vai ficar muito feliz com os depoimentos que são bastante recorrentes nessa linha, que é um reconhecimento mesmo, especialmente do Paulo Sérgio Santos, a maneira como ele fala sobre isso, que é a maneira do Rafael ser, na verdade, né? Nem não é dele tocar, da maneira como ele era mesmo, né? De ter a atenção da música, à música, antes de qualquer coisa, o respeito e utilizar todo o potencial dele, né, de talento, de técnica e tudo, justamente para a música, né? Então, se você quiser abrir falando sobre isso, e depois o Alessandro fica à vontade também, estejam em casa. A vida de Rafael era o violão, né? 24 horas por dia. Era o... Não sei se ele tinha uma intuição ou alguma... Não sei. De que tinha que ser rápido. Ele tinha muita coisa para fazer e a missão dele era grande e ele tinha que ir rápido e fazer logo. Então, essa ansiedade permeou um tanto a história dele, né? Essa ansiedade de criar, de fazer, né? E fazer rápido. Oi. Oi? Tem alguém falando comigo? Então, essa história, eu não sei quem foi que ela falou, Paulo Sérgio Santos, é isso mesmo? Paulo Sérgio Santos, certo. Isso. Sim. Que ele tinha essa história de ter a meta, na frente dele tinha a música, a seriedade com que lidava com isso, sim, sem dúvida nenhuma. E é muito importante falar disso, porque era um virtuoso, sem dúvida nenhuma. Era um sujeito acima da média, fora da curva, né? Completamente... É muito difícil, incomparável, eu acho que é essa a palavra, né? Acho que as pessoas não devem ser comparadas, a princípio, porque o mundo é bonito porque é variado, né? Já dizia lá o italiano. E realmente, cada pessoa, inclusive em relação à música, tem a sua missão, a sua função, digamos assim, nesse bioorganismo aí da história da música, né? Existem pessoas que vêm para isso, para determinar parâmetros, para mostrar caminhos e para dizer até onde dá para ir. Estabelecer limites, né? Abrir fronteiras. Acho que foi esse bem o caso dele, né? Tinha uma criatividade absurda, que com 32 anos ele fez muito pouca música, compôs muito pouco. Porque eu acho que esse momento de compor, ele ia ser logo em seguida. Não deu tempo. Então, o que você tem de Rafael hoje, que é aquele disco, Todas as Canções, da Amélia com ele, né? Que a gente produziu a partir de um show que fizeram juntos. Eu participei de algumas coisas daquele show também. E algumas coisas esparsas aqui e ali, que tem de gravação de coisas dele. Mas, assim, o montante dele como compositor ainda não tinha aparecido esse momento da vida dele. E seria um arraso, viu? Porque, na verdade, ele tocando, ele estava compondo o tempo todo. Ele tocando, ele estava o tempo todo arranjando também, né? Reza uma lenda que é muito curiosa, eu já ouvi em mais de um lugar e eu dou gargalhada disso, quer dizer assim, o Rafael não lia música, era um intuitivo. Bom, para ser um intuitivo só, ele teria que ser mais genial do que ele era. Porque ninguém poderia ter feito um disco como aquele tocando as obras do Radamés, aprendendo como? De ouvido? É claro que Rafael lia música, é claro que ele escrevia, mas é claro que ele não estava nesse momento da vida dele. As pessoas perguntam, cadê os arranjos das músicas que ele tocou, das interpretações dele? Não tem escrito. Cadê aquele disco, Todos os Tons? Tem cadê os arranjos desse disco? Não tem arranjos. Não tem nada escrito ali, do violão dele, né? Aquilo era completamente criação.
E se você tivesse 3 takes para o mesmo disco, como tem do disco do Capiba, por exemplo, você teria três interpretações. Nossa. O que, aliás, foi uma loucura terminar esse disco, né? Porque coube a mim fazer isso aí, foi um negócio muito difícil, porque eu queria tirar tudo e deixar o violão dele com, sabe, com a gira louca, né? Posso fazer isso, mas é que aquele violão era muito especial, foi o penúltimo trabalho dele, né? Uma coisa muito... Ele estava numa maturidade tocando que é absurda. Né? E isso ainda ia alcançar um outro estágio. Eu fico pensando, meu Deus, onde que estaria agora, né? O que não estaria compondo, escrevendo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta também, aproveitar. Pois não. Tentando, inclusive, dialogar com outras conversas que a gente já teve desde ontem, né? Já passaram algumas pessoas por aqui, sempre tratando aí da obra, da vida do Rafael, e uma impressão que fica, só um comentário, né? Uma impressão que fica para mim também, sobre esse virtuosismo do Rafael, é muito bonito ver também que a história que vai se contando, principalmente da juventude, da adolescência para a juventude, quando vocês também tocam juntos, né? Que é uma figura também que a ilustração que as pessoas trouxeram para a gente, o Maurício, que conviveu também, é de vocês estarem como num grupo mesmo de música, em que utiliza-se do virtuosismo do outro para estar junto, né? Eu não ouvi em momento algum, apesar de a gente falar muito do Rafael, uma figura, uma estrela e outras pessoas orbitando em torno. Pelo contrário, a impressão que nos passa, né, é de vocês estarem sempre ali se ajudando, se complementando, todas as pessoas que estavam em torno de vocês. E também na última conversa que a gente teve agora aqui com o Lucas Nobili e com o João Camareiro, que o Lucas escreveu o livro, a biografia do Rafael, a gente falou um pouco da importância também desse registro, que muitas vezes no Brasil a gente carece desse registro, né? Então, é uma pergunta para dois lados. Primeiro, para a Luciana, de contar um pouco também dessa juventude musical mais profissional mesmo que vocês tiveram, né? Como foi isso enquanto grupo, enquanto colaboração, e para o Alessandro, que é de uma geração que vem posterior, fala-se muito também dessa biografia, desse registro que o Lucas fez do Rafael, quase como uma ponte, essa geração, esse grupo que o Rafael fazia parte, uma ponte entre uma geração anterior e uma geração nova, né? De repente, a falta de alguns registros que se tem, essa geração nova talvez tivesse perdido outros que o Rafael, a Luciana trouxeram, e que a gente pode fazer esse diálogo que é mais aberto do que simplesmente a geração deles, de vocês, com a geração nova. Então, amplia-se muito. Como é para você, Alessandro, ter esse convívio e poder também dialogar, não só com a geração deles, mas com a geração que os influenciou também? Para mim é como se eu, criança, tivesse contato com os heróis, né? Com o Batman, o Robin, sei lá. Essas pessoas foram meus heróis de infância, assim, né? Eu ouvia as gravações do Rafael com a Luciana, assim como Pixinguinha, Jacó, e poder ter um contato, eu nunca imaginei que pudesse vir a ter um contato com ela mais adiante, né? E ao acontecer isso, é uma satisfação muito grande, né? E aí a gente consegue trazer à baila assuntos que a gente sempre quis perguntar, né? Como é que acontecia, como é que se fazia, como é que se interpretava, né? Enquanto a Luciana falava, eu estava pensando em perguntar uma coisa. Tem um disco que o Rafael fez com o Dino, que eu acho divino esse disco, em que o Rafael se coloca num papel ali de solista, mas solista de regional de choro, né?
que não é tão comum assim um violão fazer, né? É mais bandolim, flauta e tal. E o Rafael faz isso, ele sola o 1 a 0, ele sola vários, ele sola Segura Ele, e isso influenciou toda uma geração. Eu mesmo gravei um disco onde eu toquei Descendo a Serra do Pixinguinha, totalmente influenciado pelo Rafael, e toquei vários outros choros totalmente influenciado por ele, né? Lá, quando criança, a gente queria ser igual aos ídolos, né? Então, poder ter essa aproximação é um negócio que a gente não tem nem palavras, né? Ô, Alisson, eu estou me sentindo uma peça de museu daqui a pouco, hein? Não sou tão velha assim, não. É que a gente começou cedo. Que isso. A gente começou cedo. E tem uma diferença do relacionamento da sua geração com a nossa, de muito mais proximidade do que a gente tinha com a geração anterior. A comunicação é muito mais fluida, né? Havia uma cerimônia muito diferente da gente com os mais velhos antigamente. Quando eu vejo assim que quando a gente conheceu o Meira, ele tinha praticamente a idade que eu tenho hoje, e para mim ele era uma pessoa assim inalcançável, entendeu? E eu não sou uma pessoa que estou muito fácil de, né, me acessar. Total. É fácil. Agora o Meira também era. Eu dei um péssimo exemplo, porque o Meira era super assim, aberto, né? Uma pessoa de uma cultura muito grande também. Mas, voltando a falar essa história do violão, que você disse que não tinha referências, não tinha na discografia, na indústria fonográfica, quer dizer, não tinha discos, né? Isso não tinha mesmo. Canhoto da Paraíba, que foi fazer um disco, Dilermando Reis, que fez vários, né? Dilermando com Meira, inclusive, aquele acompanhamento era do Meira, dos discos do Dilermando Reis, mas não era, assim, uma coisa normal, não, você tem razão. Ele traz para o repertório do violão músicas que eram de outros instrumentos, né? Muito como o Jacó fez com a obra do Nazaré, e trazer o Nazaré para o bandolim, né? Rafael trouxe essa obra de outros instrumentos, de músicas idiomáticas para flauta, por exemplo, para tocar no violão. Isso não era uma coisa usual, né? A gente tinha grandes solistas e grandes compositores de violão, isso faz parte da história, João Pernambuco, mas você não encontra na discografia muitos discos de violão solo. Eu digo assim, anteriores à década de 70, por exemplo, era pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Isso é verdade, sim. Mas eu perdi completamente o fio da meada. A gente estava falando isso a propósito do disco do Dino e do Rafa. Ele está ali solando. Solando fazendo o papel de um bandolim ou de uma flauta, né? Porque ele estava ali querendo colocar o Dino na evidência. Então. O negócio dele era dizer, olha como esse cara acompanha, agora que tem pouca gente tocando, presta atenção nele. Entendeu? Ele queria, era uma homenagem ao mestre. Olha só. E o Dino nunca teve um disco a não ser aquele, com o nome dele na capa. Isso é uma coisa bacana de pensar, lindo. Né? É lindo. E foi ele que colocou o Dino em primeiro plano. Dizia assim, não, eu quero ele aqui, igual, né? É tão importante, tem uma mensagem bonita nisso, que é tão importante para a música, e sobretudo a música, o choro, né? É tão importante o solista quanto o acompanhante. Uhum. Eu acho que você já teve algumas convivências comigo, assim, para ver o quanto eu fujo da raia, completamente, dessa evidência virtuosística. Eu acho muito interessante falar disso. Para mim, é tão virtuoso quanto o bom acompanhante. Totalmente. O bom acompanhador. Então, por exemplo, Canhoto, que é o meu grande mestre, Jonas era o meu grande mestre também, os dois na mesma condição, me trouxeram, Canhoto sobretudo, porque o Jonas era um grande solista, ele me trouxe essa vontade de levar essa mensagem adiante, de dizer assim, olha só, o cara que está ali acompanhando, ele é tão importante quanto, vamos abrir o ouvido, né? Então, tem muito esse apelo de, agora tem que improvisar, porque é uma coisa muito trazida do jazz, isso, para o choro, né?
para a música profissional do Brasil. Tem 5 pessoas tocando, então agora cada um vai improvisar. Não, isso não é, assim, não é o normal na linguagem do choro, não. Eu acho que não é indesejável, dizer assim, não pode, não tem nada que não possa, né? Mas a obrigatoriedade de fazer escalas supersônicas, rascos de unha no chão, isso nunca me atraiu. Mas isso é a minha natureza. Eu precisaria ter ficado isolada, estudando muito, e não é o meu perfil. Como também não era o do Canhoto. Era de jogar para o coletivo o tempo todo, mas na minha função de acompanhante. Acho que eu cumpri o meu papel, venho cumprindo, né? Total. E acho que se essa mensagem ficar para as pessoas, é muito válido, é muito bacana. Né? Agora, Rafael, não, era um virtuoso, era um solista desde que nasceu. A natureza dele era essa, né? Quando ele pegou o violão, ele pegou para as duas coisas, mas ele saiu querendo solar. Era a natureza mesmo, o impulso da pessoa, né? Sim. Bom, é isso. Agora, nunca jogou para galera. Isso é um recado que eu acho importante deixar. Porque, por mais que eu entenda também a necessidade que essa vida louca da gente impõe às pessoas, de conquistar público, de fazer aquilo que o público mais comum, mais leigo, que é a grande maioria, se empolgue, às vezes leva um grande músico a papéis não interessantes. Então, acho que o virtuosismo a favor da música, como é o tema disso aqui, é um grande segredo. É um grande segredo, né? Você não pode nunca dizer que aquele cara não era um virtuoso. Agora, você não vai ver nada gratuito do que ele fez. Tá bom? Apoiado. Eu queria perguntar uma coisa que tem a ver com esse tema do virtuosismo. Como é que ocorre e o que aconteceu logo depois do encontro do Rafael com o Paco de Lucia? Porque eu acho que não era um tempo não era um tempo em que eu convivesse com ele. Eu passei teve um hiato aí na nossa convivência, no nosso relacionamento social, não pessoal. O relacionamento pessoal nunca foi interrompido, não, mas o social foi, por motivos que não importam. Mas, então, essa fase do Paco, eu não tinha essa convivência social com o Rafael. E eu entendo, assim, que ele ficou encantado. Essa linguagem do violão flamenco já existia, não era uma novidade para a gente, por causa de vovô. A Espanha é a grande escola da guitarra no mundo, né? Os métodos de violão que eram usados, inclusive pelo Meira, eram espanhóis. Tárrega era, assim, o número, aquele que não pode faltar, tem que passar por ali, né? O violão flamenco é um absurdo, né? É uma escola que chegou num nível técnico, dentro da música popular, sobretudo, que é gigantesca, não tenha dúvida. E essa paixão, eu acho que é exatamente como ele era, um apaixonado. Entendeu? Aquilo foi uma paixão imensa, que teve uma influência durante um tempo e que ia amortecer. Caminho natural, né? Caminho natural. Diferente de você ter a sua origem, a sua matriz, que era o choro. Sim. Ponto final. Agora, houve até épocas em que ele foi proibido de falar a palavra choro, né? Isso é sério? Pela gravadora. É sério. Não, não é uma lenda. Como é que é essa história? Da época do lançamento do disco lá pela BMG, que teve um aparato imenso enfim, de fazer um lançamento bacana, eles se empenharam nisso e tal, e aí teve esse papo com a assessoria de imprensa. Diz assim, olha, o que a gente a maneira como você vai conduzir essas entrevistas e tal, pelo amor de Deus, não fale a palavra choro. Nossa.
Porque isso está completamente associado a uma coisa do passado, a Lampião, o cara vestido de camisa listrada e chapéu de palha. Ela não estava nesse lugar. Muito também graças à própria indústria, o que o mercado fez com essa música, né? Sim. E, naturalmente, algumas pessoas que tinham, alguns artistas, inclusive grandes figuras e tudo, mas que tiveram essa ilusão do sucesso, né? Então, a música acabou tendo essa vertente dessa coisa datada, né? É como você olhar hoje a moda dos anos 70, aquelas pessoas com cabelo black power, com calça boca de sino. O choro estava associado ao Lampião, ao pessoal da velha guarda, e não a uma juventude. E não tinha, ainda não tem esse respeito não é nem respeito, é o conhecimento do grande público, né? O grande público conhece aquilo que lhe é dado ver. E as pessoas têm muito pouco acesso à grande produção do choro, a produção mais profunda dessa música, né? Ao repertório gigantesco que ela tem, camerístico, e uma música elaborada, uma música, como dizia o Baden, é a música erudita do Brasil, é o choro. Olha. E essa frase é sensacional, ele, aluno do Meira, né? Sabia o que estava dizendo, né? Então, estou falando demais. Nada. Cutuca aí, vai para onde você quiser. Maravilha poder te ouvir, nossa senhora. Fátima, tem mais alguma pergunta aí? O Camilo? Acho que está todo mundo quietinho. Pois é. A gente estava a Fátima deve estar organizando alguma outra atividade ali que está rolando, que a gente está aqui nos bastidores. Mas eu acho que a gente já conversou, assim, o tema em si também já foi abordado aqui. Talvez as pessoas queiram perguntar alguma coisa, conversar um pouco mais, não sei. É verdade. As pessoas ficam muito tímidas nesse negócio de YouTube. Está entrando até mais algumas pessoas durante aqui e tal. Gente, está o microfone aberto para vocês, quem quiser intervir, fazer alguma pergunta. Tem alguém? Pode abrir o microfone. Afonso parece que abriu o microfone, mas não está caladinho. Alessandro, eu fiz isso aqui, mas nem sei se você queria levar mais um papo aí. Nada, tô aqui curtindo pra caramba. Eu também. Tô na roda. Enquanto eles chegam aí, eu queria ver se você sabe alguma coisa sobre a turnê que o Rafa fez. Ele fez na Europa, foi isso? Ou foi na Espanha? Ele fez na Europa também. Na Europa, na Espanha especificamente, não sei. Na Espanha, especificamente, sair daqui só para a Espanha e voltar? Acho que não, acho que é Europa, Uhum. Olha, ele tocou na Salle Gaveau, que é uma das mais importantes salas da Europa, né? Eu acho que tinha um caminho que estava iniciando, sabe, Alessandro? Estava tudo começando. O Rafael foi embora com 32 anos. Não, muito novo. 32 anos, para quem fez. Fez. E aí isso... Fazer o que ele fez, nossa. Estudou demais. Estudou demais. Tocou demais, se dedicou muito, tinha uma paixão avassaladora. Teve uma pessoa, que eu não me lembro quem foi, que disse que se ele pudesse, botava... Como é que é? Se ele pudesse, dormia com violão. Se ele pudesse, não, ele dormia com violão. Né? Outro dia, há uns anos atrás, eu entrei na sala, no quarto do Julião, que chamei, ele não atendeu, ele morava com a gente ainda nessa época, e eu vi a cena igual, sabe? A pessoa deitada com um violão, dormindo com um violão. Que legal. Eu acho que isso deve acontecer com você também. Acontece, porque às vezes a gente fica até tarde com o instrumento na mão, tal, daqui a pouco vai dormir e bota o violão ali mesmo. Rafael ia ao banheiro com o violão, sem mentira. Porque o banheiro é um lugar ótimo para tocar. Aquele reverb que dá, uma delícia. Outro lugar que é gostoso é escadaria de prédio, é gostoso também. De prédio, que tem o reverb é natural, né? É um reverb. É isso.
Ô, Luciana, essa palavra virtuosismo, né? Se a gente puder, de alguma forma, destrinchá-lo na figura do que representava o Rafael enquanto músico, né? E o quanto foi importante para a música esse virtuosismo dele, me parece, né? Escutando as pessoas falarem, as pessoas que conviveram com ele, você falando, que é uma união de diversos elementos, né? Essa paixão dele, a própria personalidade dele, essa relação dele com o violão e que traz toda essa história familiar de vocês, aliado a uma técnica muito apurada também, que as pessoas tendem a, de repente, falar que é um dom, simplesmente. Você mencionou a questão da genética, mas obviamente que tinha ali um estudo aprofundado também, né? É isso, o virtuosismo seria essa soma toda? Virtuosismo é uma habilidade técnica para um fazer artístico, isso em qualquer área. Uma habilidade técnica. Você desenvolve uma habilidade técnica, e é disso que a gente está falando, que é bonito quando você encontra isso realmente a favor da arte. É quando as duas coisas se encontram, quando tem esse equilíbrio, é que é o grande barato da história, né? Que era o que você encontrava no Rafa, em Rafael. Não era o virtuosismo circense. Ele não estava a favor o virtuosismo a favor de ganhar um grande público. Não era esse o Não era objetivo. espetáculo, né? Não, era a favor da música mesmo. E, inclusive, uma batalha muito grande pelo respeito ao violão, pelo respeito a esse instrumento que já foi proibido, que não entrava na universidade no nosso tempo, né? Que a gente não foi impedido de entrar porque cavaquinho e violão, isso não tinha. Não que ele tivesse tentado, porque ele também não queria, não, mas, assim, se quisesse, não tinha feito, entendeu? Se quisesse, não teria entrado na universidade. Mas, enfim, essa batalha, eu me lembro que uma coisa que deixava ele muito irritado era qualquer falta de respeito com um ensaio. Aí você lembra de vovô imediatamente, né? Qualquer falta de respeito com o ensaio, qualquer falta de profissionalismo de um técnico de som, por exemplo. Acho que se ele pudesse, ele mandava esse cara para o inferno, entendeu? Porque não... era uma coisa que deixava ele muito enraivecido. Quer dizer, você passa a vida estudando para chegar aqui e se expor diante de um público e vir um cara que não sabe o que está fazendo ali e é capaz de estragar tudo que você fez durante... Entendeu? Então, se às vezes ele era uma pessoa, assim, na maior parte do tempo, muito doce, muito... Mas se era uma coisa que deixava ele irritado, era isso. Sabe? Aí eu vejo determinadas coisas hoje e fico pensando, como é que seria se ele estivesse aqui? Acho que também ia ser complicado. Por outro lado, isso acho que teve um resultado bacana também. Acho que isso abriu um pouco o caminho para quem vem depois dele, sabe? Se hoje você tem, assim, grandes solistas de violão, que bonito isso, que bacana. Por mais que seja um mercado super difícil, mas é assim, tem um caminho aberto, né? Tem. Que foi, quer dizer, aberto para essa nova geração, é isso que eu digo, né? Que já, nossa, o Brasil tem uma tradição de violão maravilhosa, né? Meu avô tocava violão por causa do João Pernambuco. Que beleza. Então, é uma história que começa desde sempre, né? Maravilha. É isso. Cadê vocês que estão aí? Oi, fala, Alessandro. Outro dia, um amigo me mostrou uma fita cassete de uma roda de choro, que eu não sei aonde é que foi. Estava o Ronaldo, do bandolim, inclusive, e o Rafael tocando 7 cordas ali, uns 7 cordas de aço, eu acho, pelo som, né? Mas quebrando tudo, meu Deus do céu, que coisa, assim, sabe aquela maravilha, e todo mundo feliz, alegre, tocando, e eles dialogando ali, o bandolim com ele. Essas rodas eram memoráveis. Nossa Senhora. Nossa. Então, para mim tem meio que 2 Rafaéis, assim. Um que é o solista, que coloca o violão de 7 cordas num lugar de destaque
em que ele faz com que o instrumento deixe de ser um instrumento somente acompanhador e se transforme num instrumento solista, com o seu pedestal lá, mas tem o Rafael 7 cordas tradicional de acompanhamento também, que é aquela genialidade, aquela criatividade, um negócio incrível, né? Absurdo. Nossa! Absurdo. Absurdo. Engraçado que o estudo de hoje, agora, com esse negócio do online, está muito semelhante ao do nosso tempo, sabe? É mesmo? É, porque a gente tocava com um disco o dia inteiro. Sim, O claro. que você faz hoje no online? Você toca com gravação o dia inteiro. É isso que são, né? É verdade. As pessoas estão muito chateadas com esse negócio, não tem nenhuma novidade nisso, não. Só que agora ainda está mais fácil, você pode ver o outro tocar. Você vê vídeo do sujeito, como é que ele bota a mão, qual é a inversão daquele acorde, aonde que ele armou aquilo ali, como é que é a mão direita. Diminuir a velocidade. Diminuir a velocidade. Cara, se eu tivesse... Imagina, cara, se eu tivesse o canhoto, pudesse pegar a gravação do canhoto de vídeo, né? Eu com 16 anos, 14, 15, 16 anos, imagina se eu tivesse tido acesso àquilo ali, né? Então, olha, gente, não tem que desanimar dessa situação que a gente está vivendo, não, porque ela abre outras portas, outros horizontes também, né? E vocês, de alguma maneira, são felizardos em muita coisa, aproveitem. Tem razão. Tem uma pergunta aqui no chat. A Laura, ela está sem microfone, ela está na sala aqui, mas está sem microfone, e ela é um comentário, na verdade, né, citando a live que o Maurício Carrilho fez agora mais cedo, que o Maurício cita, né, menciona que o Rafael estaria iniciando uma fase de arranjador também, né? É mais ou menos na linha que a Luciana menciona de o Rafael enquanto compositor. A Laura faz essa menção ao Rafael arranjador, querendo saber a opinião de vocês também a respeito disso. Alessandro, é muito óbvio eu responder isso. Vai lá. Eu já falei disso de uma certa maneira. Por favor. A referência que eu tenho é o disco do Mestre Capiba, né? Que ele faz aqueles arranjos, mas os arranjos do Rafael, em que ele transformava uma música para a linguagem do violão, são impecáveis, né? São obras-primas. A música passava a ser dele, a partir daquele momento que ele arranjava. Isso é um arranjador, né? Isso, sim, sim. Ele vira um Midas, né? Um Midas ali do som. Então, os arranjos dele são antes e depois dele, na minha opinião. Eu também acho. Eu acho que com aquele senso harmônico, o que ele fazia harmonicamente, que a base de qualquer arranjo é a harmonia, né? Ele passar isso para outros instrumentos, timbrando isso em outro... É só uma questão de técnica. E assim como ele dominou a técnica do violão, ele dominaria a técnica do arranjo. Inclusive, tem um arranjo muito interessante, um disco, eu não me lembro o nome do disco, mas me lembro o nome da música. E me lembro que foi muito engraçado, que ele ligou assim rápido para mim e falou assim, olha só, amanhã de manhã, não deu tempo de falar antes, você vai? Eu falei, vou, claro, o que é? É um arranjo meu para o Cinema Novo, era o nome da música. Aí eu falei, arranjo teu? Arranjo meu, oh, que legal. Quando chegou lá no estúdio, estava mesmo, ele tinha caneteado tudo. E aí falou assim para mim, já sabe como é que é, né? A gente se explica depois por telefone, faz o que você achar aí. Estava tudo feito, entendeu? Estava tudo fácil. Porque quem tinha tocado os arranjos do Radamés, arranjar bem é fazer ficar bonito e fácil de executar. Ao contrário do que se imagina, né? Pegar a linguagem daqueles instrumentos e saber escrever para aquilo, né? E o Radamés dava banho nisso, né? Nossa. Banho. Pegava os arranjos do Radamés e dizia assim, nossa, agora eu vou me ferrar aqui com o arranjo do Radamés. Não, estava tudo, sabe? Estava tudo direito, bonito, fácil de fazer, de executar. Que é essa a intenção. Então, sim, ele seria um grande arranjador, ele foi, na verdade. Foi. E aí, tem mais alguém querendo... Eu queria aproveitar aqui, Luciana, para perguntar o que eu liguei para você para perguntar, pedir para você se você pode repetir
aquela resposta que você me deu para as outras pessoas poderem também ouvir de você, que tem uma composição do Rafael que eu vejo assim como o coração das composições do Rafael, porque é aquela que ele dá o nome de 7 cordas, né? Então, pela história dessa música ter tido como letra o poema do Paulo César Pinheiro, eu liguei para perguntar para você que eu queria saber como é que foi o dia que ele ouviu esse poema cantado já, como é que foi isso, aquele momento de... Né, queria saber quem que levou, quem que foi o próprio Paulo que mostrou para ele, ou ele que ficou esperando, ou o que aconteceu ali naquele momento. Então, daí você me contou e também fiquei super emocionada com o seu relato, queria pedir se você pode repetir para nós, por favor. Esse foi letra sobre música, né? Ele entregou uma música ao Paulinho, o Paulinho botou letra, assim como em várias outras que estão, inclusive, naquele disco, todas as canções, né? E quando ele recebeu isso, quando foi entregue a letra para tocar, cantar e mostrar e tal, ele falou que aquilo era a vida dele. Paulinho tinha encarnado a alma dele, né? Realmente, aquilo que está ali é o Rafael. Aquela letra, Paulinho, como absurdo poeta que é, né, um decifrador de almas também, né, ele radiografou aquele espírito, né, e transformou aquilo em poesia. Aquilo já era uma poesia, colocou em versos, né? Acho que é isso. É disso que você está falando, Fátima? É disso. Você me disse também da emoção dele ao ouvir a música, né? Que, né, da gente supor mesmo, e que passa para a gente muito isso, né? Tem aquela interpretação belíssima da Amélia, né? Que parece que ali o trio, né? O violão do Rafael, o poema do Paulo e a voz da Amélia ali, tem uma força aquilo ali que é assustadora, né? Então, absurdo mesmo, e isso é a única coisa que não dá para ouvir. Eu não consigo ouvir essa música. Para mim, não dá. E o Alessandro fez uma homenagem ao Rafa, linda, uma música linda, que eu sou muito ruim para nome, tá, Alessandro? Eu sou capaz de cantar a música, mas não sei o nome, que eu sou muito ruim mesmo. Saudade do Rafa? Um abraço. Saudades do Rafael. Saudades do Rafael. Que ele faz uma citação linda. Ele trouxe para... Aquilo me emociona muito, aquela música sempre, porque é uma coisa que ele gostaria muito de ouvir. Que legal. Ele ia gostar muito de ouvir. Ia gostar muito de você, Alessandro, porque você, Rogerinho, essa turma nova, né, que veio depois dele, Julião, meu filho, nossa, ele era apaixonado por Julião criança, antes dele tocar. João Camareiro, essa turma nova toda que está aí, Yamandu, né? Ele ia gostar muito de conhecer, porque aquela coisa que vocês fizeram para ele, aquele disco que foi produzido pelo Rogerinho, saiu pela Cari, né? Homenageando os 50 anos do Rafael, é lindo aquele disco. Não sei se as pessoas conhecem, sabem da existência disso. E o que eu acho mais bonito ali, que me dá uma emoção imensa, primeiro que as músicas são de altíssimo nível, né? Todas. A sua me emociona muito. Mas é ver a intimidade com que as pessoas falam sobre Rafael, sem ter conhecido. Eu acho isso lindo. É como se ele fizesse parte da vida, como se ele tivesse acompanhado o crescimento de vocês, entendeu? E eu acho que, de uma certa maneira, acompanhou. Sim, totalmente. Total. Fez parte, né? Fez parte da nossa vida. Eu acho que ele sabe disso. É incrível mesmo. E quanto mais você vai procurando, e cada vez que você ouve o Rafael e cada vez que você ouve de novo a mesma coisa, é mais coisa que você descobre, é mais emoção que você tem. É uma coisa incrível. E por isso a gente fica tão feliz em poder fazer essa edição, e ficamos muito gratos assim a
a você, Alessandro, né, pela sua participação, sempre tão pronta e de todas as maneiras que a gente solicita. E a Luciana, pelo carinho, que eu preciso deixar aqui registrado, que desde novembro de 2019, nós estamos conversando, não com frequência, assim, mas começamos a nossa conversa, e desde o primeiro momento, a Luciana, que já veio para o Chorando Sem Parar como nossa homenageada na edição Chiquinha Gonzaga, e que volta hoje. Até vou mandar uma foto, que bonita que é a Luciana no fundo do painel, assim, não sei se cheguei a mandar, e o Alessandro tocando no palco. Vou mandar essa foto para você. Vou mandar. Mandar. Sim. E dizer isso, que é surpreendente mesmo, mesmo a quantidade de composições, a cada dia tem novas composições em homenagem ao Rafael. Esse que é o disco que você menciona, né, Luciana? Aqui na... Exatamente. Aqui, né, todas as composições que não foram assim. Gente, alguém quer fazer uma música para o Rafael? Não, eram composições que já existiam, acho que a grande maioria, que as pessoas contam histórias de quanto tempo. Tem composições que durante anos o compositor ficou pensando e achando que não estava exatamente aquilo que ele deveria falar da maneira. Então, é um sentimento tão forte, tão profundo, né, e que é um negócio assim admirável mesmo, é uma coisa especial. E mesmo o Hamilton de Holanda, que vai se apresentar amanhã também no nosso... Ele mesmo já disse, olha, eu vou mandar para você, especialmente para o festival, uma música que se chama Salve Rafael. Essa é uma dentre muitas outras que eu já compus para o Rafael. Então, é bonito ver esse carinho assim presente, como se ele está aqui. Eu fico olhando para o Rafael aqui o tempo todo, eu chego e falo, porque faz dias já que eu estou com o painel aqui, oi, Rafael, olha, você tem que curtir, porque se tiver alguma coisa que não está bom, você me avisa, e não sei o quê. Então, Cuidado. Uma face, não sei, ele desperta assim uma presença muito forte, muito viva. Então, eu agradeço você pela sua... né, eu não gosto de falar generosidade, que é uma palavra tão gasta, tão assim, parece que fica meio boba, mas pela maneira como você nos recebeu desde o primeiro instante, mesmo na outra que não era sobre o Rafael, e nessa também. Espero que a gente possa ainda ter muitas oportunidades de trabalhar juntas. Tá bem? Com certeza, Fátima. Eu quero parabenizar você pelo trabalho. Eu acho que ser uma apaixonada pelo choro, sem ser uma instrumentista, é uma coisa que só se tem elogios a fazer uma pessoa que se apaixona por essa música, mesmo sem tocar, porque é uma música de músicos, né? Por isso que eu estou dizendo. Então, quem tem essa sensibilidade para perceber a profundidade dessa música, como é que a gente não vai receber essa pessoa no telefone e nem vai conversar com ela? Tem que receber, tem que conversar. As iniciativas que existam, Brasil afora, a respeito do choro, estou aí para apoiar, para dar uma maior força. Muito obrigada. Precisamos. Muito obrigada. E, Alessandro, você também, se quiser dizer alguma palavra, fico muito feliz com você aqui. E espero que você, a Luciana e todos, já logo às 10 da manhã estejam com a gente, que eu queria muito que vocês vissem a nossa abertura, que tem, na verdade, menos que 1 minuto, mas essa abertura é muito significativa para nós, ela é muito representativa de toda a maneira como a gente pensou o festival. Então, Alessandro, fica para você também, depois se a Luciana tiver mais alguma coisa. É aqui? No YouTube? No canal, a gente vai passar o link para todos vocês, é no nosso canal do YouTube, é só procurar Festival Chorando Sem Parar, e você... Sim, eu já assisti. Tá bem? Tá bom, então amanhã, 10 horas. Amanhã, 10 horas, eu vou mandar o lembrete para todo o elenco, para todos os participantes, e espero que vocês gostem. Alessandro, obrigada, tá? Ô, Lulu, adorei conversar com você. Obrigado, um beijão, te amo, viu? Obrigado. Obrigada, Camilo. Também, obrigada, eu também amo você, meu amigo. Muito obrigada. Fátima. Muito obrigada. Obrigada a todos aí. Valeu. Até já. Foi um prazer. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.